Então, só quem crê começa a enxergar o invisível no visível. Nas pessoas, na criação, na glória que Deus manifesta na terra. Então, para eu ver esse reino e para eu viver esse reino, primeiro eu preciso me arrepender da minha cidadania rebelde de Adão e entrarmos debaixo da obediência em Cristo Jesus, porque Ele estabelece o reino. E aí, olha o que Jesus disse: não procureis o reino de Deus ali ou acolá, não procureis o reino lá, porque o reino de Deus está dentro. Então você vai dizer assim para mim, ó: o reino de Deus está dentro de mim. Mais uma vez, o reino de Deus. Foi Jesus que disse isso. Vamos trazer essa verdade de novo? 1, 2, 3 e... o reino de Deus... Uau! Aleluia, meu irmão! O reino de Deus está dentro de mim. Dentro de você está o reino de Deus, pela pessoa de Jesus. Você não é um escravo errante, não é um perdido. Você que conhece Jesus, entregou a sua vida para Ele. Você é o governo de Deus na terra, e o reino de Deus está dentro de você. Tome posse da sabedoria do reino de Deus. Eu profetizo prosperidade do reino de Deus em você. O que os coaches dizem que a riqueza está dentro, eles estão falando de Jesus e o reino. O reino está em mim, a sabedoria de Deus está em mim. E Jesus disse: o Espírito está sobre mim, para libertar os cativos, curar os enfermos, pregar o ano aceitável do Senhor, ressuscitar os mortos. Então, o Espírito Santo está dentro de nós. É o governo de Deus, é o Espírito Santo na nossa vida. Recebe poder, meu irmão. É o Espírito Santo de Deus. Nós não somos desgovernados como temos a Jesus em nossa vida. E quando o aceitamos, mas continuamos nos mesmos traçados, nas mesmas estradas, é porque nós aceitamos ainda o governo de Deus. Precisamos aceitar, porque, escreva, Deus não criou você para sobreviver. Para de ser alguém que anda como sobrevive. Deus não criou você para sobreviver na terra. Para! Ele diz: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas: marido, esposa, filhos, família. Creia nisso, meu irmão, ou Deus é mentiroso. Eu preciso ter essa fé de abraçar a autoridade que Jesus me deu. Eu buscarei primeiro o reino de Deus. Aonde está o reino de Deus? Espírito Santo, fecha os olhos e está aqui. Me ajuda a governar. Conduz os nossos passos, orienta a nossa mente. Senhor, tem minha família para aceitar Jesus, tem meus amigos para aceitar o Senhor. Me ajuda a ter governo. Por quê, pastor? Porque o primeiro ponto é: o plano original de Deus não era religião, era reino. Gênesis capítulo 1, verso 26. Então disse Deus: façamos o homem mais semelhante, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar. Isso é governo, isso é domínio. Então veja bem, eu preciso correr agora. Você vê Deus falando de religião em Gênesis capítulo 1? Pode abrir sua Bíblia se você quiser. Gênesis capítulo 1, verso 26. Eu formei vocês para um fim. Governo. Acabou. Cadê aqui religião? Não tem religião. Você vai ver que Deus não fala em Gênesis de um final, um destino final, céus. Você não vê Jesus falando de um destino final, céus. Você vê que Ele prepara a morada no Pai e Ele voltará para buscar a sua igreja. Mas não é para buscar, arrebatar e ir embora, para estabelecer o reino na terra, o reino de Deus. Nós temos que ter a mentalidade de reino, porque o que aparece nesse texto do versículo aqui, 26, é domínio. Religião é o homem tentando alcançar a Deus. Reino de Deus é a restauração do homem, colocar ele de volta no propósito. Todas as pessoas que o recebem como Senhor e Salvador, Rei da sua vida, deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Capítulo João, verso 1, 12, anota esse texto. Você que o crê, você que tomou posse de Jesus, escute uma coisa: quando você o aceita, você tem o poder de se tornar filho de Deus, e como filho você tem direito nesse reino, e você pode governar no nome do Senhor.
A cura é no nome do Senhor, a libertação é no nome do Senhor, a restauração é no nome do Senhor. E ele disse o seguinte: tudo que pedirem em meu nome, eu farei diante dos homens. Eu preciso tomar posse disso. Faz alguma coisa no seu lugar. Então eu vou profetizar: tome posse. Todos tomarem posse aqui serão vivificados pelo Espírito em nome de Jesus. Então escuta, o que religião faz buscar? Religião faz você buscar Deus para suprir necessidades. Mas mentalidade de governo faz você buscar o governo de Deus sobre a sua vida. Porque tem muita gente querendo ser abençoada sem transformação. Do que adianta? Você pode ser curado, você era cego, volta a enxergar. Mas vai viver uma vida corrompida, o que adiantou? Isso é importante. Religião gera súditos. As pessoas acham que elas são escravos ou elas são obrigadas a servir. Não é não. Mas quando eu entendo quem é o Pai, servir passa a ser privilégio. Servir passa a ser amor. Eu pego estrada, pago combustível, pago pedágio, viajo 1h30, acordo cedo, estou aqui, durmo na igreja, faço porta, fico aqui. Porque é privilégio. Ele permitiu eu ter isso. Porque eu já fui em ambientes de alguns Países Baixos, onde as pessoas choram por tentar servir a Deus de alguma maneira. E os que não conhecem, sem propósito. Quando você entende teu propósito, você não precisa de palavra de motivação. Você não precisa de pastor vamos, vai, você tem que ser legal, vai. Não, não precisa disso. Você aparece porque precisa e você aparece porque é necessidade. De fazer com que o reino de Deus se estenda. Não quero ficar insistindo, não. Você tem que ser posicionado. Fidelidade e lealdade na ausência. Fidelidade e lealdade não é alguém te motivando. E tem gente que vai se esfriando. Ninguém liga para mim. O reino está onde, hein? Ou se posiciona, ou se posiciona. Vocês estão comigo? Então entenda isso. O reino, religião cria súditos, mas o reino cria o quê? Filhos. Revela o quê? Filhos. João 1,12. Contudo, os que receberam, aos que creram no seu nome, Deus direito de se tornarem filhos. E aí, vocês são filhos ou não? Diga, eu sou filho. Filipenses 3,20 diz assim: pois a nossa cidadania está nos céus, de onde aguardamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. 2 Coríntios 5,20 diz: portanto, somos embaixadores de Cristo, mas se Deus estivesse fazendo o seu apelo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. O que é isso? Somos os seus embaixadores. Você não está na terra de à toa. Meu irmão, se Deus não precisasse de você, ele já tinha te recolhido. E tem uns que se levantar a mão, Deus leva, porque não faz nada para Deus. Você está aqui para servi-lo. Como privilégio. Isso é mentalidade de... Então escreva: Deus é rei, mas ele não queria súditos, ele queria filhos e... Escute uma coisa, tá, gente? Olhem para mim. Filho tem natureza. Quem é o nome? Fala o nome do teu pai. Fala o nome do teu pai. Não tem como escapar disso. Tem natureza. Qual é o nome da tua mãe? Pastor, não conheço meu pai, conheço minha mãe. Quem criou? A avó? Referência sua. Pertence à cultura daquela casa, aquilo que você viveu. Pode ter sido os piores dias da sua vida, não sei como foi. Então, se você veio de um orfanato, não sei. Mas quando você entende quem é Jesus, você passa a ser filho. E filho tem natureza, tem origem. E quem transforma todo esse ser dentro de nós? Ele, o Espírito Santo, faz em nossa vida. Então escuta algo que é muito importante. O cidadão de qualquer nação tem cultura. Qual é a sua cultura? Nós temos que fazer o download da cultura do céu sobre nossa vida. Andarmos como filhos da obediência, andarmos em lealdade. O seu caráter deve refletir a glória de Deus. Então, o que é um embaixador? A Bíblia está dizendo, embaixador é alguém que não tem missão? O embaixador, ele tem missão. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte: o problema
é que muita gente ele vive como se fosse assim, um crente tentando não pecar, sabe? É uma sobrevivência de não pecar. Isso é o mal da igreja. Porque ele vive na mentalidade, não posso pecar, não posso pecar. E ele está escravo, porque ele só não sabe quem ele é. E aí cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, e fica nesse ciclo. E para Satanás está tudo bem. Satanás está tudo bem. Ele não quer que você ouve o que você está ouvindo aqui. Por isso que alguns ficam com sono. Ele não quer que você escute sobre a sua identidade, quem você é. Ele não quer. Essa foi a tentação número 1. Essa foi a pegada com Jesus no deserto. Foi Jesus tentado dessa maneira. Você acha que você vai ser diferente? É por isso que é tão desafiador você trocar suas amizades, trocar seus ambientes. Porque você está tão com medo de você descobrir quem você é, que você vive na influência dos outros. Nós temos uma identidade. Então escute algo. Quando você vive tentando não pecar, você não vive como um filho que representa o governo. Porque você deveria se preocupar em que fazer para Deus, para o Senhor, como estabelecer o seu reino, do que se preocupar como não pecar. Porque isso tem muito mais em você descobrir a tua identidade, fazendo para Deus, do que você tentando não fazer o que Deus não agrada, que não agrada a Deus. A identidade é algo que você vai fazendo. Moisés, escute, ouvi um povo clamando lá no Egito, eu tive misericórdia deles, e agora é o seguinte, Moisés, vou levantar para fazer tal coisa. Você será ali, não, mas eu estou gago, mas não sei o quê. Ei, Moisés, você vai fazer. Mas Moisés sabia que ele ia bater o cajado na água e ia abrir? Moisés sabia que o Senhor daria pão do céu? Sabia que a nuvem faria sombra durante o dia e a bola de fogo durante a noite o aquecia? Moisés sabia que o calçado e as vestes não se descalariam no deserto? Não sabia. Eu vou dizer até mais, tá? Eu não sabia que eu ia pastorar uma igreja tão linda. Estou falando de você, sorria, só. Né? Senão eu vou chamar de feio. Eu não sabia. Eu não sabia que eu ia passar pelas lutas que eu passei, pelas lutas que eu passo. Eu não sabia. Mas como que eu fui descobrir minha identidade? Vivendo, obedecendo, respondendo a Deus. Porque é uma descoberta. Para descobrir tem que caminhar. Então escute uma coisa, você não foi chamado para ter título, você foi chamado para representar um reino. Um filho não vive para agradar o pagão, o injusto. O filho não vive para agradar as pessoas, vive para agradar e aparecer na presença do Pai. A nossa vontade tem que ser a vontade do Pai. Jesus disse, quando me vê o Pai. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade de meu Pai. Se você tomar posse do Pai, como Jesus ensina que nós somos filhos, e a Bíblia diz o seguinte, que o Espírito Santo veio em nós e clama dentro de nós, Abba, Pai, reconhecimento de identidade. É o Espírito Santo que faz isso. Não é pregação bonita, não é imposição de mão. É você tomando posse. Eu sou filho de Deus e agora quem governa a minha vida é Jesus. Então escute, você não recebeu posse da terra, você recebeu administração. Então a minha responsabilidade do reino não é a entender que o carro é meu, que a casa é minha, que as coisas são minhas. Vai vir agora mover de oferta nessa igreja. Se eu quisesse. Vocês estão prontinhos para arrancar todo o dinheiro de vocês. Vocês estão até assim já. Eu só quero lembrar que tudo que você tem, porque Ele não deu a terra, na ideia central de colonizar a terra, estabelecer o seu reino, Ele não te deu a terra para você fazer o que você quiser. Ele te deu a terra para você governar. Diga assim, a administração. Ok, quando você não administra as finanças, você não está administrando as coisas do rei. Eu até engasgo nas pessoas agora ali, ó. Salmo 115, verso 16. Os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele deu aos homens. Ei, meu irmão. A terra é sua. Não por posse, mas por autorização de governo. Até porque, pensa comigo aqui, meu irmão ali do fundo. Pensa comigo. Que está com esse boné Los Angeles. Pensa comigo. Esse boné
quando você morrer, ou vai para o lixo, ou vai para alguém. 3 meses, esqueceram quem você foi. Me diz que isso é alguma coisa sua. Tem gente que tem coragem de falar, o meu dinheiro. A pessoa se Abraão fala assim, é o meu filho, não vou dar. Me diz, os papais e as mamães que querem ter os filhos para sempre, eles vão dizer, bye, bye, casei, mãe, tchau. Obrigado, viu, mãe? Pra você pagar a faculdade que hoje eu não usufruo nada. Obrigado, viu, pai? Me dá o carro. Me fez arrumar o marido que eu troquei você. Crie como se fosse seu. Vai. Se arrisque. E tem gente que troca os filhos, troca Deus pelos filhos. Filho torna idolatria. Tem gente que nem podia ter filho, teve filho. E aí, o menino pode ter um resfriado, não vem para a igreja. Deus está vendo. Cuidado com o seu ídolo. E não é ameaça, não. É entendimento, é descoberta. Querem descobrir, sim ou não? Se você quiser, eu posso ministrar de uma forma que você fique sempre na igreja, de boa, na lagoa, só falando que vocês são bonitos, vocês são legais, aleluia, glória a Deus, entendeu? Vem para a igreja mesmo, aqui tem amor, tem beijo, tem carinho, tem dinheiro, tem tudo. Vem, Deus vai te dar o dinheiro. Deus vai... Não. Aqui não. Ainda que fale que nossa igreja é a igreja do amor, pode tudo? Aqui não. Aqui não, Tico Tiago. Aqui não. Eu sou pastor atual, velho. Deixa eu fazer meme. Para ter entendimento é bom sorrir. Salmo 24, verso 1 está escrito: do Senhor é a terra e tudo que nela existe, e o mundo e os que nele vivem. Tudo é de Deus, viu? Ei! Sabe o milão no teu bolso? É de Deus. E se tem uma de 10, é mais ainda. As pessoas não entendem essas coisas, gente. Eles ficam com medo de eu pedir. Eles estão na emoção. Vai pedir, o pastor vai pedir, tá vendo? Eu visitei essa igreja, sabia tudo, pastor, é dinheiro. Não sabe de nada. Se fosse vir para mim, eu até pensava. Mentalidade de reino. Quantos querem reinar com Cristo? Amém. Você acha que a terra é tua de presente? Pega o que é dele para você só. Ou não devolve o que é dele. Qual a dificuldade de entregadismo? Não devolver o que é dele. Está pedindo para ele tirar tudo logo. Responsabilidade com o reino de Deus. Mentalidade. Eu não me arrependo de nenhum centavo que eu semeei. Nenhum. Desde quando eu entendi que o dinheiro que eu tenho, que não realiza nem o meu sonho, se torna uma semente, eu venho semeando. Cada vez que eu semeio, mais prospero. Nessa casa já deu uns 3 carros. Semeio. Porque foi o Senhor que disse isso. A colheita será 30, 60, 100 por 1. Tudo é dele. Tudo é dele. Quando os irmãos vão andar no meu carro, é do rei. Minha casa é do rei. Tanto é que a filha do rei quer móveis novos. E eu falo com o pai. Se o pai for me usar, beleza, mas fala para ele primeiro pôr lá na conta para eu poder usar. Tá tudo certo. Ela falou, vou orar. E aí, meu irmão, a pastora que sacou na hora de pagar o nosso assim, negocinho lá do banheiro. Eu falei, da onde saiu 100 mil assim? Filha do rei. Você pensa que não sofro como pregador? Sofro. Porque todas as mensagens voltam em casa como testemunho. E aí se eu reprovar lá? Tem 2 crianças de testemunho. Uma que no culto que anota o culto ainda. Então, nós precisamos entender que o Senhor nos deu a terra para ser gestada. Deus não te deu nenhuma propriedade. Deus te deu autoridade e você deve prestar conta. Porque um dia você vai prestar conta da sua vida.
do que você tem, do que você fez, o que você falou com a tua esposa, qual foi a palavra que você falou para o teu marido, com os teus filhos, tua criação, tua grana, o que você fez. Você vai prestar conta. Porque o governo dele é justo. Justo governo. E nós precisamos aprender isso. Então, se Deus governa a sua vida, então você pode governar o que é dele. Mas se você não tem Deus que governa a sua vida, então você não pode governar o que é dele. Escute algo. Já estou indo para o final. Qual que é o desafio agora real, prático, sistemático da teologia aqui? É que nós somos dominados por muitas coisas. Dominados. Beleza? Diga dominados. Então, escute. O que domina a mim, revela quem eu sou. Está aqui, né? O que te domina, revela se você perdeu o domínio. Por quê? 1 Coríntios, no capítulo 6, do verso 12, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Está escrito 1 Coríntios 6, 12. Que nada me domine. Então, aplicação direta aqui para todo mundo, beleza? Sim ou não? Escute. Qual é a aplicação direta? É assim, ó. Você vai colocar na sua vida: eu não vou ser dominado por nada. Pastor, você quer dizer o que com isso aqui? Vamos lá. Se tem alguma coisa pequena que te controla, você perde o governo. Vamos dar um exemplo. Vício. Qualquer nível de vício é perca de controle. Seja videogame, internet. E é um absurdo. Homens adultos, com filhos e esposa, brincando de game celular. É um absurdo. Se você faz, sinta-se confrontado. É direto, não é indireto. É um absurdo você ficar em game. É um absurdo. É loucura assim, extrema. Não vem falar que você é cheio do Espírito Santo. Você não é. Porque você tem que dar atenção para filho, família. Como é que você tem tempo? Eu não consigo encontrar esse tempo. Então, um vício. Cigarro. Pastor, tem um vício de cigarro. Escute só como é que está o domínio. Da onde vem o cigarro? Do diabo. O diabo começou a bolar e... pôs na boca da pessoa. Não foi o diabo, não. O fumo foi gestado pelo homem. E olha que terrível. O que é cigarro? Planta. Misturar com algumas químicas. Então, o homem tem a responsabilidade do reino. Qual é a responsabilidade do reino? Dominar, governar. E eu sou filho do rei, eu tenho que governar e dominar. Como uma planta me governa? Inversão de governo. A maconha. Todo mundo quer justificar. É natural. E é mesmo. Parabéns, inteligentível. Mas lhe governa, cabeção. Então é quebra de princípio e lhe destrói. Como uma planta governa você quando você é filho do rei. Quando você não descobriu quem você é ainda. Quer ver outro vício? Pornografia. A maior dopamina barata que tem para a mente do homem e da mulher. Veja bem, se não é vício e governa. Pastor, de vez em quando pode? Não, criatura, não pode. Porque todo vício começa socialmente. Quem aqui já bebeu socialmente e depois ficou tomando quase todo dia? Levanta a mão. Cachaceiro, ex-cachaceiro, ex-cachaceiro, ex-cachaceira. Estou falando ex. Gabi, você foi desviada e ainda bebia, né? Ok, o que é o álcool? Vamos, gente, tem tempo de ficar pregando aqui não. É da cana, né? Então uma caninha, cana de açúcar. Aquela assim que espreme com limão, põe açúcar.
Limpa a boca, cidadão. Você está convertido. Você está crente. Provocando a mente das pessoas. Pastor, fica sendo usado para tentar os irmãos. Não, é para ver quem está te dominando. Vê aí se é Satanás, quem que está dominando você. Mas não é um componente criado por Deus alterado para a utilização. Então tem gente que não consegue ficar sem a cana. Então, troca de governo. Não, o reino não está aí. E aí parece, pastor, como é que eu vou fazer minha vida? Por exemplo, você quer ver uma coisa que governa muitas pessoas? O medo. O medo é uma coisa que governa a pessoa tem dificuldade de falar em público. Por quê? Porque ela foi estruturada no medo da aprovação, da aceitação, estruturas tóxicas. Quer ver outra coisa que governa? Quer saber ou não? A ansiedade. Aqui nessa igreja ninguém nunca sofreu de ansiedade. Quem nunca sofreu, levanta a mão. Quem nunca sofreu? É isso aí, irmão. Tamo junto. Ansiedade. É o medo do amanhã, de não dar certo. É a preocupação. Né? E Jesus dizendo lá na palavra, não vos preocupeis. Nós estamos lá. Como é que eu vou pagar? Só quer ver só? Uma coisa que domina as pessoas. Vou falar fora do microfone, para não ir para a internet. Dinheiro. Alguém tem dinheiro para emprestar rapidinho? Eu só vou devolver isso. O cara não tem nem dinheiro no bolso. Paga assim 10 mil para eu vou fazer exemplo aqui. Tem aí, varão? Isso. Se você casar, é bom mostrar que tem mesmo. Nossa, tudo dobradinho aqui. Ó. Dá uma de ideia para ficar bonito. E vintão. Fazer um aviãozinho. Silvio Santos, vem aí. Olê, olê. Eu prego sério e brinco, né, gente? É que tem que relaxar o povo que eu vou falar. Quem quer dinheiro? Você sabe quando isso aqui domina você? Você sabe quando isso aqui domina você? Quer de verdade? Quer de verdade a resposta ou não? Sim. Quando ele não trabalha para você. Você quer ele para consumi-lo. E não pôr ele para trabalhar. É isso. Por causa das faltas emocionais, você quer suprir comprando, comendo, bebendo, tendo, obtendo. E como que ele faz? Ele chega na tua mãe e faz assim, ó. Não sei porque eu estou sem dinheiro. Olha para o teu tênis, para o seu sapato, para a tua barriga. Quer comprar. Comprar. Aí depois fica assim? Quem dominou? Aí vem a nota de 10 assim, ó. Eu que domino essa pessoa, bem? Eu duvido você conseguir ficar com 10 mil na carteira e não gastar por nada. Durante 30 dias. Põe na sua carteira, não vou gastar por nada isso aqui. Isso aqui vai ficar na minha carteira. Satanás. Estou zoando todas as cédulas dele. Viu? Não quer mais, varão? É isso aí, já ganhei vintão. Aqui eu domino, você viu? Domina ou domina? Quer ver quando domina? Quando você gasta tudo que você tem em relação ao seu trade, você precisa fazer um guião para sustentar a tua casa. Então você gastou mais do que você pode, você fica sem tempo para a família, sem tempo para sua esposa, porque o dinheiro te controlou. Tem gente que quer ter casa quando tem que ficar no apartamento do Estado. Tem gente que quer financiar o carro caro quando tem dinheiro para ficar de cinquentinha. Não aceita. Quando você não aceita a sua dificuldade financeira, não gaste mais.
vá desenvolver e trabalhe mais. Porque o dia que eu tinha 600 mil que eu comi em dívida no meu passado, eu falei, chega! De governo, eu pude assim, ó. Governo! E botei o que foi? Quer trocar isso aqui? Você vai me dar? Hã? Rapaz, isso aqui o povo gosta até de amassado mesmo, eles pegam. E o reino, nas ofertas, dificilmente sente essas. Porque governa. Vocês estão entendendo ou não? Posso continuar? Meu irmão, quando isso aqui governa a tua mente, você é a pessoa mais pobre do mundo. Pode ver se você não gastou o que não deveria. Pode analisar isso, se isso aí não está te dominando. O consumir não está te comendo por dentro. Aí você se sente aprisionado agora em zangueô, em hora extra, em fazer trabalho duplicado, fica preso ali. Você gastou mais do que você poderia, isso aqui dominou. Beleza, pastor, como é que eu faço agora? Arrependa-se. E volte a cortar seus cartões de crédito. A pessoa não consegue ficar sem comprar. Pessoas não sabem, olha só, a educação brasileira acabou com a gente. Acabou com a gente. Não nos educou a ser pessoas investidoras, não nos educou. As escolas públicas corrompidas por ideologia não permitiu que nós entendêssemos sobre dinheiro, porque nós tínhamos um governo que ia manter a gente pobre, e pobre faz com que o dinheiro vá embora sem investimento. Enquanto isso aqui não trabalha para você, você está sendo dominado por ele. E aí acha bonito receber oferta, acha bonito, legal que alguém é usado para te dar uma oferta. Ei, é você que é o semeador, é você que é o abençoador, é você que tem que entregar. A gente tem que dar, porque quem dá é mais feliz, é você que tem que abençoar seus pais, sua família. Chega, não aceite mais o dinheiro te governar. Eu declaro que o dinheiro não governa mais a sua mente. Você é liberto do consumismo agora, em nome de Jesus. Diga amém, faz alguma coisa. Libertos, libertos, somos libertos, é do rei. O rei é o dono do meu dinheiro, ele consome, ele é o que me dá todas as coisas. Quer ver outra coisa para terminar que te controla? Opinião dos outros. A gente não põe um vídeo que a gente quer pôr de pregação. A gente não fala o que quer falar porque a gente está preso na opinião dos outros. A opinião dos outros nos consome, nos governa, nos domina. Ei, importa é a opinião de Deus sobre a sua vida. Bota a tua cara na internet, fale de Deus, invista, trabalhe, divulgue o seu trabalho, creia, você é filho do rei. Para de preocupar com a opinião dos outros. Quem está entendendo, diga amém. Então escuta, não é sobre pecado, é sobre governo. Porque não tem como servir dois senhores, é governo. Quem é que te governa, meu irmão? Quem governa a si mesmo? A Bíblia diz, tem domínio. Quem não governa a si mesmo, vira escravo. Governo. Então hoje, você vai escolher uma área da sua vida que você perdeu o domínio. Qual foi a área? Meu irmão, foi glutonaria, foi comida, foi perversidade, foi mulher. O que foi a área que você perdeu o domínio? Qual foi a área que você não está governando? Suas amizades, as influências sobre você, os seus ambientes, qual foi a área que você perdeu, que o diabo está tendo vantagem todo esse tempo contra a sua vida? Qual foi a área? Pense agora. Descubra. Entenda. Qual foi a área? Pastor, a minha área é X área. Diga isso para você mesmo. Pastor, eu tenho ficado no scroll do Instagram, eu perco tempo, eu fico aqui, não faço nada, quando eu vejo não estudei, não trabalhei. Essa é a área que está dominando você. Então hoje você tem que ser liberto. Coloque isso para Deus, fala, Senhor, eu não quero ser dominado por isso. Qual é a área? Você vai dizer assim, isso aqui não
Isso aqui não manda mais em mim. Minha vida não pode viver em torno disso daqui. Viu brasileiros que saiu do Brasil, estrangeiros, para ganhar dinheiro no Japão? Isso aqui tem que dizer, não me domina mais. Nem se for preciso se jogar no chão com meu filho, bater o pé. Isso aqui, ó, não me domina mais. Porque a ideia central e original de Deus não é você escapar da terra, é você governar na terra. Sua alma, sua comida, administrar sua casa, os seus filhos. Os seus filhos precisam de colo. Os seus filhos precisam de abraço. Para não procurar nos indivíduos malignos aí fora. Qualquer dia eu vou filmar como eu acordo minha filha e meu filho. Desde na cama, os beijos. Não um dia de escola, porque eles acordam sozinhos. Sábado, por exemplo. Se você perguntar para o meu filho quantos beijos ele tomou de manhã, pode falar, filho, mais ou menos. Minha filha se aproxima, eu dou colo para ela assim. Porque ela não quer que ela sente no colo de um malandro. Ela não vai procurar em outro rapaz que teve falta em mim. Sou presente. Meu filho não vai procurar em outro homem a falta que teve em mim. 30 minutos por dia. Olho no olho, ponho na mesa. Às vezes não quer andar comigo, já está adolescente. Vai assim. Acabou. Não, mas não sei o quê. O dia que você pagar suas contas, você segue o teu caminho. Por enquanto, não. Ai, não quero. Não. É não. Ai, pai, tem pai grosso? Tem. Acabou. Ah, meu pai é muito rígido, vou sair de cá. Vá, não tenho medo disso. O duro é sustentar. Quem não quer trabalhar. Quem não quer mudança. Ou depois visitar o filho na cadeia. Eu não falo para degrinir ninguém. Falo para alertar. Nós somos filhos do rei. Nós criamos. Somos filhos do Criador. Nós criamos os filhos. Nós estabelecemos as regras. Nós estabelecemos o que é bom e o que não é. Por isso que o pai tem que ser alinhado com a mentalidade do reino. Então escuta uma coisa. A queda que nós tivemos no Adão e Eva, no jardim, não foi a queda do céu. Foi perca de domínio. Nós perdemos o domínio. E o inimigo, então, tomou posse. E o mundo já é o sistema, o governo, a influência, as pessoas. Olha as músicas, olha os filmes. A gente não pode ter um filme de diversão, de comédia em casa. Não tem um filme sem palavrão, não tem um filme sem cunho sexual, não tem um filme com cunho, com apologia à droga, à violência. Está difícil até documentários. Como a Virgínia recebe uma premiação de maior influência do Brasil? Olha o nível que nós chegamos. Como o rei está, talvez como estava com o povo, com um bezerro. Indignado, querendo arrancar todos da terra. E um homem estava lá intercedendo. Mas quando desceu, houve justiça. 3.000 homens morreram, houve justiça. Porque nós precisamos entender que o reino não é uma brincadeira. Então você vai ver que a queda no Jardim do Éden foi perca de domínio. Porque a Bíblia diz, vendo a mulher que a ave parecia agradável ao paladar, tomou o seu fruto, comeu e deu ao seu marido que comeu também. O homem não caiu do céu, o homem caiu na sua responsabilidade. Ele abriu mão do seu governo. E quando você perde o governo, você vira uma vítima daquilo que deveria estar debaixo do seu pé. Perca de domínio. Ele estabeleceu a gente como governo na terra, então aí quando ele se perde, perde domínio.
E olha o que se causou. Olha a consequência. Na primeira família, logo, uma briga conjugal terrível, de um apontamento de acusação e depois um assassinato. Temos que ficar ligados, porque a perca de governo custa caro. Filhos que crescem sem nenhum princípio, sem nenhum valor, não se estabelece caráter, nem compromisso, nem responsabilidade, e você desconstrói o que o reino de Deus está construindo na terra, por falta de responsabilidade. Qual é a sua responsabilidade no reino? Diga: governar. Então, escuta uma coisa que agora vai vir a parte boa para vocês. Lucas capítulo 15, verso 21, está escrito: o filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu? Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam melhor roupa, vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Vamos fazer uma festa. Olha que coisa linda, para a gente terminar. Eu não fiz slide, eu acho. Olhem para mim assim, ó. Só mais 5 minutos, ok? Amém ou não amém? Amém. Segura e abre o olho assim, faz assim, ó. Segura. Segura. Eu disse que quem não entender, você vai ficar com sono. Vamos lá. Ele disse, o desviado da casa do pai, disse: se eu voltar para a casa do meu pai, lá, até os servos têm o que comer. Não é verdade? Ele não fala isso? Eu vou chegar, falar com meu pai, vou pedir perdão, e se ele me der a posição de servo, está tudo certo. Não foi, Guilherme? Está tudo certo. Quando ele volta para a casa do pai, que ele chega lá, o pai não estabelece ele servo. Estabelece ele, porque o Senhor não quer servos no seu reino. Deus quer filhos. Então você pode até ter vindo com a mentalidade de servo, mas hoje você tem que sair daqui com a mentalidade de filho. Porque você é filho de Deus. E todos que receberam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, Deus poder se tornarem filhos de Deus. Então, hoje, Romanos capítulo 12, verso 1, tem que existir na tua mente uma renovação da sua. Então, Paulo aqui, nesse texto, está dizendo que você deve organizar os teus hábitos. Paulo está dizendo que você deve organizar o seu corpo, governar a tua carne, mudar a sua mente, acreditar e tomar posse de que você é filho, porque você ter uma unção de Deus e ainda pensar como escravo é uma tragédia. Quando Deus unge você, você não pode pensar mais como escravo. Você precisa ter o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai fazer com que você ande sem medo, sem vício, sem drogas. O Espírito Santo vai conduzir você, porque é de fato uma unção que você recebe de Deus, um poder de Deus que você recebe. Sem uma mentalidade de reino, isso vai virar frustração para você. Você vai andar sempre frustrado na igreja. Hoje o Senhor está removendo a mentalidade de escravo. Quem pensa como escravo, vive como escravo, mesmo sendo filho. Você pode ter se tornado filho, mas se você pensar como escravo, você vai andar como escravo. Que você receba um batismo de filho. Que você entenda que o Espírito Santo é que faz isso. Que você entenda que o Senhor te chamou. E agora 3 decisões práticas, você vai anotar. E eu termino nesses 3 pontos, simples e direta. Primeiro, volte para a identidade. Qual é a sua identidade? Diga em voz alta: eu sou filho. Mais uma vez, vai dizer: eu sou o embaixador. E eu sou o cidadão. Essa é a sua identidade. A segunda prática: retorne o governo de uma área hoje. Qual foi a área que perdeu o governo? Uma só área, não precisa falar toda, se foi mais de uma. Qual foi a área? Talvez você está tentando ser aceito, ser perdoado. Talvez você está tentando buscar em alguém a sua expectativa, a seu sonho em alguém. Escute, não importa se foi no corpo, na mente, seu dinheiro, sua casa, seus hábitos, sua sexualidade, a sua agenda, eu não sei. O que eu quero que você entenda é que você deve voltar a governar essa área hoje. Não saia da igreja sem retornar essa área hoje. Se for na área da alimentação, mude a sua dieta.
se for suplementação, o que for, corpo, mente e alma, você deve ver agora onde foi que você perdeu o seu governo. Terceiro, termina aqui. Ore como quem tem licença. O que é isso, pastor? Hoje tem que parar de pedir desculpas. Você vai parar de orar pedindo desculpas, pedindo perdão. Não é essa a oração que você vai fazer. Não é essa a oração que você deve fazer. Você vai orar como um filho. E como filho, você vai dizer: Senhor, eu quero alinhar a minha vida agora com a vontade do meu Pai. Libera seu reino sobre mim. A oração nós devemos fazer. Por quê? Quando um filho entende quem é, os céus encontram acesso na terra, que é você. Quem está comigo? Então, quantos aqui querem ser encontrados pelo reino? Depois de todo esse ensino, quando o reino te encontra, a história muda. E a minha pergunta final: quantos precisam de uma história transformada? A começar de mim, debaixo de autorresponsabilidade, eu preciso de transformação, gente. Tem áreas da minha vida que precisa ser dominada pelo Espírito Santo, por Deus. E eu pergunto: tem alguém que tem áreas da sua vida, alguma área que precisa ser dominada? Levante sua mão assim mesmo. Eu só quero autorresponsabilidade. Se tiver uma pessoa, tem alguma área que te deixa com medo, ansioso, que tem vício, tem alguma área? Levanta sua mão assim para eu ver. Então, você que levantou a mão e tem alguma área, você vai ficar de pé aí no seu lugar. Eu quero orar por você. Alguma área que você sente que você precisa tomar o domínio de volta.